senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Pra ser titular? Ah, não. Não, Em que posição, meu filho? Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte, eu acho que ele pode jogar em qualquer situação ali no meio campo. Tanto de Tem fora... algum ponto que você vê ali, putz, aqui vai ser mais, vai dar mais certo? Eu acho que ele deve Ou jogar... tem mais necessidade? Eu acredito que ele deva jogar mais por fora, fazendo a função que ele jogava pelo Grêmio, né? Porque o Corinthians joga... O Carille, eu acredito que vai jogar com 2 volantes, um centralizado e um mais pelo lado direito para tentar liberar o Jadson ou o Sornosa, né? Ou pelo lado esquerdo para ajudar um pouquinho mais o Daniel Avelar na marcação. E aí você tem um lado que vai fazer um pouco mais, fechar um pouco mais isso, talvez feche um pouco mais o meio campo para liberar o corredor aqui do lado esquerdo, né? Ele tem muitas possibilidades com o Ramiro, porque o Ramiro pode começar também por dentro, né? Como um segundo volante, e aí você libera o lado direito em velocidade e encosta um pouquinho mais, tem um jogador mais de marcação pelo lado esquerdo. Então tem uma série de situações, mas eu acredito que ele deva jogar mais pela função que ele vinha fazendo no Grêmio, né? De fora para dentro ali, para abrir o corredor para o Fagner passar e liberar ou o Sornosa ou o Jadson para encostar no centroavante. Sim. E aí, Jean, o que você acha? Também acho que é isso. O lateral tá descartado, né? Sim. Acho que não A não precisa... ser que um desespero de causa tá ali, né? Mas não... Acho que é isso. Num caso muito específico, tá, acho que não se discute. Ele jogar como volante, jogar como segundo volante, eventualmente, pode acontecer. Acho que assim, o Corinthians tem muito volante hoje, né? Tem muito jogador à disposição para essa posição. Nenhum, talvez, indiscutível, nenhum que você tenha certeza de que vai ser titular. Mas acho que você tem jogadores que podem brigar por essa posição com qualidade, né? E não são poucos. Até jogadores que já atuaram bem em outros momentos. Eu acho que ele vai jogar aberto pelo lado direito, mais como um meia mesmo. O Corinthians, até pelo elenco que tem, não vai ser um time que vai acho que ter a posse de bola o tempo todo, vai atacar o tempo. Então é importante você ter na linha dos meias um cara que te ajude a recompor também, um cara que marque, mas um cara que no ano passado não, mas no ano retrasado no Grêmio, mostrou qualidade jogando ali nessa função, mostrou qualidades também ofensivas. Então acho que seria uma alternativa importante, e até para liberar o outro lado para um jogador mais agudo, um cara mais rápido, um cara mais habilidoso, um cara que entre na área. Eu acho que o cara ele vai tentar dar uma equilibrada, ter de um lado um cara... Talvez o Romero tenha sido, né, durante muito tempo esse jogador que era mais responsável, na verdade, por dar combate pela contenção do que pela qualidade ofensiva, embora tenha feito muitos gols, né? O artilheiro do estádio do Corinthians e tudo mais, mas também porque jogou demais. Eu acho que o Ramiro é uma boa possibilidade também de jogar aberto de um lado do campo e dar para o outro lado a alternativa de um jogador muito mais ofensivo, muito mais habilidoso, muito mais agudo, e aí você tem um time equilibrado, né? Você lembrou bem do Romero, né? Ele, o ano passado, ainda teve aquele período que ele desembestou fazer gols também. E depois o Romero, né, Voltou a ser o Romero. Caiu assim, junto com todo o time, né, bom lembrar, por isso teve uma queda que o Romero foi junto. E aí vem, toda hora, o efeito Carille. O Carille foi um cara que deu muita moral pro Romero, sempre elogiou o Romero pela entrega, pela volta na marcação, pelo que ele fazia sem a bola também. E o Romero tem essa raça mesmo, tem esse comprometimento. Você não pode questionar no Romero. Nem a volta do Carille faz pensar que o Romero possa voltar àquele nível de futebol praticado, ou a era Romero realmente já está no seu apagar das luzes? Romero. Eu acho que tá difícil nesse negócio de Ramiro e Romero. Romero, o outro Gabriel Barbosa, Gabigol, ele não sai certo com o Gabigol. Romero e Ramiro. Isso. E eu falei Jardine outro dia, fui chamei de Nardini. Fazer o quê? Tá todo mundo velho aqui, já era. Precisa ver se o Romero vai ficar, né? Então. A situação do Romero é difícil, né? Porque ele também não deu muita esperança, por exemplo, para a própria diretoria, né? Porque, pelo menos conversando com o Ortega, a diretoria procurou o Romero já faz um bom tempo e não, vamos deixar, vamos esperar e tal.
Então eu não sei, precisa ver. Se ele permanecer, eu acho que ele tem grandes chances. O Romero é o típico jogador que o sistema tático potencializa as suas características. Quando tem um time organizado, ele cresce junto com o time. Quando o time é desorganizado, aparecem as suas deficiências. É isso que é o Romero. E agora é engraçado porque eu acho que a chegada do Ramiro, de alguma maneira, tira o espaço do Romero também. Eu acho que eu estou de acordo com você. Acho que a questão contratual é importantíssima nisso tudo, né? Até porque se o Carille trabalha já com a perspectiva, mesmo que não saia agora e saia no meio do ano, já trabalha com a perspectiva de perdê-lo no meio do ano, é melhor não contar com ele como um titular indiscutível da equipe, porque depois isso pode se tornar um problema, né? Mas eu acho que a chegada do Ramiro, de alguma maneira, diminui o espaço do Romero, nem tanto por atuar na mesma faixa do campo, né? Mas muito porque justamente a gente está falando do cara na linha de 3 meias, se o Corinthians jogar num 4-2-3-1, do cara na linha de 3 meias, que já é um cara que está lá muito mais não, mas que está lá também bastante para recompor, para dar combate, para fechar os espaços, né? Essa função já é, de alguma maneira, a função do Ramiro, embora, como eu falei, ele já tenha mostrado qualidades ofensivas, sobretudo no ano retrasado no Grêmio, mas já é isso. Então eu acho que a tendência é que do outro lado você tem um cara mais atacante mesmo. Então eu não consigo imaginar muito, eu acho que ficaria um time muito limitado ofensivamente, um time com uma linha de 3 meias tendo o Ramiro de um lado e o Romero do outro. Acho que não imagino que seja esse o caminho das escalações do Carille. Claro, eventualmente, dependendo do jogo, dependendo do contexto, de quem está à disposição, de como vão render os garotos aí, né? O Mosquito, por exemplo, começou treinando muito bem, então isso tudo também vai influenciar nas decisões, né? Estamos falando de 2 dos jogadores mais rodados, importantes e conhecidos do elenco do Corinthians. Então vai depender um pouco também dos caras que vão ser testados. Mas eu acho que na cabeça do Carille hoje não deve estar no time que ele imagina ser o ideal, e algum time ele já imagina ser o ideal. Eu imagino que não estão os 2 juntos, não. Daria uma bela dupla sertaneja, né? Daria. É isso aí. O Ramiro também falou sobre treinadores. Afinal de contas, experiência com o Renato Gaúcho, agora a experiência vai ser com o Carille. 2 treinadores que trabalham as equipes de formas diferentes. Vamos ver. Cara, eu sou muito grato aí a todos os treinadores que eu já trabalhei desde o início da minha carreira, tanto base, profissional do Juventude, depois profissional do Grêmio. Eu acho que todo treinador passa algum aprendizado para a gente, eu procuro extrair deles o máximo possível. Tive a oportunidade de estar trabalhando com o Renato agora há 2 anos e meio, que é um cara fantástico aí, que me ensinou muita coisa, que me ajudou muito. Sou muito grato a ele. E agora venho para uma oportunidade diferente com um treinador com um pensamento diferente de equipe, um pensamento diferente de futebol, e vou procurar me adaptar também ao estilo dele de trabalho e, como eu falei, procurar aprender o estilo de jogo dele aí para conseguir ajudar dentro de campo. É muito difícil essa transição entre estilos de jogos diferentes, José? Propostas diferentes. Vai depender muito da capacidade do jogador de entender os movimentos e as mudanças necessárias. Tem jogador que pega essa movimentação muito rápido. O poder de concentração e a inteligência tática, né? De leitura de jogo, onde é a movimentação em termos de... O Renato, eu fechava aqui e deixava o lateral, como é que chama agora? Que quase se aposentou. O Léo Moura. Léo Moura. Eu fecho e deixo o Léo Moura porque eu já automaticamente passo a ser a cobertura do Léo Moura. Com o Carille talvez eu não fecho. Eu seguro aqui para o cara por dentro poder sair. Então é uma outra movimentação. Depende muito da característica do jogador. São movimentos diferentes, são times diferentes. Do time do Grêmio, né, a intenção era sempre jogar o jogo, sim, ser o dono da bola, controlar um pouco a bola. E do Carille não. Do Carille é bem visível. Perdemos a bola, lá atrás, recua, fecha, tira todos os espaços e vamos sair no contra-ataque. Então depende muito. São movimentos diferentes, mas eu acredito que pela inteligência dele, tática, vai ser mais fácil. Porque tem jogador que consegue se adaptar mais rapidamente, né, Gil? E acho assim, será que pro Ramiro, pra posição do Ramiro, pro jeito dele jogar, talvez não tenha tanto... São times diferentes, são propostas diferentes, mas para ele especificamente, talvez seja isso que o Zé está falando, um detalhezinho aqui e outro, e
acho que não vai ter tanto impacto assim não, né? E acho que vai facilitar também o fato de que, enfim, embora a gente estivesse discutindo baseado muito mais na entrevista dele do que numa entrevista do Carille, embora a gente estivesse discutindo onde ele vai jogar, eu acho que ele vai jogar na mesma faixa de campo que ele jogava no Grêmio. Ele chegou para executar exatamente a mesma função. É claro que também, como disse o Zé, a qualidade e as características dos jogadores que estão ao lado dele geram mudanças, né? Mudanças de comportamento que você vai conseguir se acostumar com o tempo, né? Que você vai entender com o tempo e você talvez alguns pequenos ajustes tenha que fazer, mas sinceramente não me parece ser esse um grande problema não para a adaptação do Ramiro no Corinthians. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar do São Paulo, tá? São Paulo jogou na Florida Cup, perdeu o jogo para o Eintracht Frankfurt, mas tem vários detalhes para a gente ver aqui. O time do primeiro tempo do São Paulo, que parece que é o time titular ali na ideia do Jardine. Aí tem o time do segundo tempo com o Nenê, time do segundo tempo com o Diego Souza, por exemplo. Para a gente analisar aqui, claro, é tudo muito precoce, todo começo de ano a gente fala, é tudo muito precoce, é muito cedo, etc. Mas para o São Paulo nada é muito cedo, porque daqui a pouco já tem mata-mata aí de Libertadores da América. E também vamos falar sobre o futebol brasileiro com relação às suas cotas e a declaração do ex-presidente do Atlético Mineiro, José Calil, sobre essa história, tá? A gente vai fazer um intervalinho para dar tempo da gente até analisar esses 2 São Paulos de ontem e a gente volta daqui a pouquinho.